Graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Está tudo bem com vocês, queridos irmãos eleitos de Deus? Desejo que esteja. Continuação da análise do livro de Joel Beck. Calvino sobre soberania, providência e predestinação. Recomendamos a leitura desse material. Capítulo 4. A eleição soberana e graciosa de Deus, a amiga dos pecadores, querido cristãos, dizendo de forma simples, Calvino ensina que Deus tomou a iniciativa e nos escolheu desde a eternidade sem que houvesse alguma razão em nós para isso. Ele resume a doutrina da eleição dizendo que Deus uma vez estabeleceu pelo seu plano eterno e imutável aqueles que muito antes determinou receber de uma vez por todas para a salvação. A grande dificuldade com relação à doutrina da eleição não é como compreendê-la, mas como aceitar a sua rica verdade de que nós que, por graça, fomos feitos crentes, somos aceitos por Deus em Cristo. A nossa ideia de escolha e eleição é muito diferente da de Deus. As palavras, melhor e mais brilhante, mais bonito, e mais rico e atraente descrevem geralmente os adjetivos que motivam as nossas escolhas. Mas não é assim com Deus. Deus não nos escolheu por sermos brilhantes ou belos, ou por causa da nossa justiça ou posição moral. Com relação a todas as coisas mencionadas nos exemplos acima, algo pode mudar, ou ser perdido, ou ser arruinado e, finalmente, rejeitado. Em contraste, Paulo diz que Deus nos escolheu antes de termos nascido, antes de termos feito o bem ou mal, antes de qualquer coisa existir, exceto o próprio Deus. Ele nos escolheu quando éramos ímpios e não havia em nós motivos para sermos amados para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos escolheu em Cristo, como Calvino repetidamente sublinha, pois Deus deu o melhor que possuía para os piores possíveis, para pecadores como nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, 1 João 4 verso 19. Portanto, o nosso amor por Deus é a nossa resposta à obra de Deus de nos eleger e aceitar no corpo de Cristo por puro amor e graça unilateral. Uma abordagem surpreendente, usando a graça comum para chegar à graça especial. Calvino aborda a doutrina da eleição, em primeiro lugar, afirmando que o Espírito nos concede a fé. Como diz Efésios 2 versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é o dom gracioso de Deus que vem pela fé que Deus nos concede pelo Espírito. Quando o apóstolo Paulo diz que a graça é um dom gratuito, nós, como Calvino, podemos perguntar, em que sentido ela é gratuita? Por que essa dádiva é dada a uns e não a outros? No segundo livro das Institutas, Calvino diz que alguns homens se comportam como bestas brutas, enquanto outros se distinguem pela genialidade e talentos especiais. Todo o espectro da humanidade de cima para baixo é a prova da natureza da graça comum de Deus, diz Calvino. Alguns podem receber dons especiais, enquanto outros não os recebem, para provar que a graça de Deus não é devida a ninguém nem a nada. Observe que Calvino não fala aqui da graça que conduz à salvação eterna, mas atribui tudo no mundo à influência governante de Deus. Vejamos mais de perto o que Calvino disse. Até agora, ele disse que Deus pode, ou não, escolher eleger alguns no mundo que possuem grandes talentos naturais enquanto rejeita outros, para provar que Deus concede os seus dons como lhe agrada. Um dos principais motivos para dizer isso é dar a Deus a glória pela sua graça através de uma atitude amável para com o nosso Pai Celestial. Se alguém se julga forte ou sábio, e não reconhece a Deus por esses dons, ele está roubando a glória dele. Quanto a isso, ele é tão cego como uma toupeira, diz Calvino. Esse abatimento do orgulho e da autossuficiência é exatamente o que Paulo tentou ensinar aos coríntios sobre os dons espirituais. Em 1 Coríntios 12 ele usa a profunda ilustração de um corpo humano discutindo consigo mesmo para saber qual membro era mais importante. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Versos 15 e 16. Todos somos membros do mesmo corpo, e cada um serve a um propósito diferente. Além disso, a atitude que considera uma parte do corpo mais importante do que a outra leva ao descontentamento pecaminoso e à murmuração. Esse tipo de atitude promove também o orgulho naqueles que buscam se exaltar acima da sua posição. Deus está muito preocupado com o nosso conhecimento dele e de nós próprios, diz Calvino, e ele nega o entendimento espiritual àqueles que se orgulham acerca de seus dons e graça naturais. Calvino entende que a ordem natural do mundo é governada pela graça comum de Deus, que se estende a todos, por mais diversificada que pareça aos olhos humanos. Contudo, a graça comum ajuda a ilustrar a graça eletiva de Deus na área mais desafiadora de todas, eleição e reprovação, vida eterna e condenação eterna.
À medida que avançamos do que os reformados chamam de graça comum para a eleição ou graça especial e reprovação, devemos ser prudentes. Todos os nossos antepassados na fé concordaram que é verdadeiramente impossível para nós conhecermos a mente de Deus no que concerne aos decretos eternos. Calvino disse que o estudo da eleição é uma ignorância erudita, na medida em que não podemos especular para além do que a Escritura fala sobre o assunto. Mas podemos e devemos glorificar a Deus através daquilo que Ele revelou para nosso conforto, consolação e segurança na fé. Amém, queridos irmãos. Vou parar por aqui hoje, para não ficar muito extenso esse vídeo. No próximo vídeo continuaremos abordando esse tema, predestinação e eleição. Comentem aqui embaixo o que vocês acham a respeito desse tema. Não se esqueça de inscrever-se no canal Teologia Reformada, de ativar o sininho para acompanhar as séries dos estudos. Temos várias séries aqui no canal. Comentário bíblico nas cartas de Romanos e 1 Coríntios. As Institutas de João Calvino. Breve estaremos trazendo o 4º capítulo, a análise do livro de Joel Beck sobre João Calvino e a soberania, a providência e a predestinação, entre outros estudos. Compartilhe com irmãos que desejam aprender sobre essas questões. Deixe seu like, pois vai ajudar o canal a desenvolver-se para crescimento e glória de Deus. Fiquem com Deus. Amém.